sim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será tomado um, deixado o outro. Estando duas moendo, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigia da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estai apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que seu Senhor constitui sobre a sua casa, para dar sustento aos seus tempos? Bem-aventurado aquele servo em que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? Só um comentário sobre este texto, que muitas vezes a gente ouve comentários e falar coisas que a Bíblia não diz. E o que realmente a palavra está escrita e está dizendo, não é dito. Por exemplo, em cima desse texto, eu até anotei ali unicamente, porque é muito comum você ouvir no meio cristão dizer que Yeshua é uma divindade. E como uma divindade, ele deveria saber de todas as coisas. E esse texto que a gente acabou de ler, ele está simplesmente dizendo para nós que quanto à vinda de Yeshua, só existe um ser que sabe. E esse ser é o Pai, o Eterno. Então, eu tenho um problema de entender uma divindade que não é onisciente, porque ele não sabe o dia da sua vinda. E o argumento muito comum de se achar é de que ele estava na terra. Não, ele não sabia, mas agora ele sabe. Você já ouviu isso? Não, ele não sabia, mas agora ele sabe. Eu vou fazer a mesma pergunta. Como é que você tem uma divindade ou um ser que é Deus, de que em um momento ele não sabe de algo e depois ele vai aprender com alguém sobre? Que Deus é esse? Deus que aprende? Deus que precisa de outro para aprender? Ué, então ele não é Deus. Não posso? Eu não posso ter um ser que é Deus, que é divino, que precisa de outro para lhe ensinar as coisas. Complicado. E alguém vai dizer, não, mas aqui ele está dizendo porque ele está como homem. E aí eu vou fazer a mesma pergunta. E quando é que você já viu uma divindade que ora ele é homem e ora ele é Deus? Então se você pega ele quando ele for homem, você venceu Deus. Se você pega ele quando ele tiver homem, você mata Deus. E é interessante, porque é isso que se ouve. Que Deus morreu na cruz. Como é que você mata Deus? Só para se pensar. Né? Mas a gente escuta essas coisas. Outra hora você escuta dizer assim, não, aqui ele não sabia. Porque ele estava em carne, mas agora ele sabe. Aí eu vou simplesmente perguntar o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E vou fazer a seguinte pergunta. Em Apocalipse capítulo 1, verso 1, ele continua na terra ou ele já foi para a eternidade? Lembrando que Apocalipse 1, Yeshua já foi embora pelo menos 60 anos. Já tem pelo menos 60 anos que ele já foi para a eternidade. E se você ler capítulo 1, verso 1 de Apocalipse, está escrito da seguinte forma: revelação que, confere? Quem tiver com a Bíblia aberta, revelação que
Deus, o Eterno, o Pai, deu. Para quem? Para Yeshua. Meu irmão, Yeshua, segundo alguns, é Deus. E o Pai tem que dar revelação para ele. Que Deus que é esse? Que Deus que precisa de outro Deus para lhe revelar o futuro? E aí o texto é claro, não é o rabino que está inventando texto. Isso é Bíblia. O texto que a gente acabou de ler, de Matitiah, Mateus, ele está dizendo, eu não sei o dia do que eu tenho que voltar. Confere? E ele ainda é mais, vamos dizer, mais claro. Ele diz, esse dia e esta hora pertence somente ao Pai. Nem anjos, e se você ler, né, tem outras versões, por exemplo, se você quiser até anotar, Marcos 13, 32, está escrito assim, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho. Aí eu te faço a pergunta, alguém diz para mim, não, porque aquele está em carne. Eu vou perguntar, ele depois que ele sai daqui, ele deixou de ser filho? Ou ele continua sendo filho? Quando ele está aqui, ele é filho? Depois que ele saiu daqui, ele continua sendo filho? E então por que ele não diz assim, daquele dia e hora, ainda não sei. Daquele dia e hora, eu não sei agora. Mas ele diz, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho. Mas, Marcos 13, senão o Pai. Né? Eu citei Revelação, o Apocalipse, verso 1. Revelação que o Pai, que o Eterno, dá para quem? Para Yeshua. Para que Yeshua pudesse dar para quem? Se você ler aí, você vai ver. Através dos anjos, ou através do seu anjo, como diz o texto, ele manda esta revelação para Yohanan, para João. Confere? Quem deu a revelação do Apocalipse? Quem deu? O Pai. Porque somente Ele é Elohim. Somente Ele é o Eterno, Todo-Poderoso. Não existe um texto que você vai colocar qualquer outro ser igual a Ele. Mesmo o cristianismo querendo fazer isso. Mesmo o paganismo tendo criado isso. Não criou só um, não. Criou mais dois. E diz que é igual a Ele. E é interessante